Oi, tudo bem? Hoje quero falar deste livro aqui, que há muito tempo eu tinha na estante. Se um de nós dois morrer, o autor é o Paulo Roberto Pires, que eu não conhecia esse autor. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no ano de 1967. Aqui tem uma foto dele, ó. Na verdade, eu comprei esse livro pelo título. Achei muito diferente. Se um de nós dois morrer. E depois eu percebi, ao começar a ler o livro, que a frase continua: se um de nós dois morrer, me mudo para Paris. É uma frase de Sigmund Freud. Ela entra como uma epígrafe do livro. Antes de falar propriamente do livro, eu passei uma semana de cama com dengue, então por isso que eu não publiquei nenhum vídeo essa semana passada, mas vamos dar continuidade, né? Estou bem e vamos para frente. Esse livro, então, ele é a história de um cara chamado Theo, que no começo do livro está morto. Né? Parece que ele se suicidou. Ele tem um projeto de escrever um livro. Então, no fundo, esse livro fala do processo de escrita. Só que, como ele morreu, ele deixou uma pasta com muitas anotações, muitos textos para a namorada dele entregar para o escritor catalão, o Henrique Vila-Matas. Então, nós temos aqui esse processo, né? Primeira parte, essa mulher recebendo a notícia da morte dele, depois ela tem que cumprir uma missão que ele deixou, que é viajar para Paris, olha que coisa difícil, e espalhar as cinzas dele em 7 túmulos diferentes lá do cemitério de Montparnasse, onde estão enterrados o Sartre, a Simone de Beauvoir, entre outros grandes escritores. Então a primeira parte era a história aí do Rio-Paris. Vai mostrar essa mulher viajando, chama Sofia, viajando para Paris e realizando então o desejo deste ex-companheiro. Depois, na segunda parte, nós temos o inventário da pasta, que é a parte mais interessante, que é onde então ela vai receber de um editor uma pasta contendo vários textos, que é então a composição deste livro. E eu gostei demais dessa parte, porque o livro ele se constrói diante de nós. Por exemplo, então nós temos aqui muitas fotos, fotos em Paris, fotos de Paris, né, fotos de restaurantes, de cafés. Cada uma dessas partes que compõem a pasta, elas são feitas, são mostradas para nós como que elas seriam. Então o livro, ele seria um livro desmontável, se tivesse condição de publicar dessa maneira. Primeira parte, por exemplo, é uma carta. Essa carta, ela aqui vem colocando sempre em notas em que tipo de papel ela está. Então a carta está em papel vergê branco, 120 gramas, os centímetros do papel, é o manuscrito. Essa carta foi escrita com caneta tinteiro azul, envelope fechado com selo de cera negra, endereçado para Henrique, na mesma tinta da carta. Então a primeira parte aqui é uma carta para o Henrique Vila-Matas. Aí nós temos assim várias anotações, por exemplo. Mais adiante, notícias da desintoxicação. Aqui são um conjunto de 6 cartas, não enviadas e endereçadas a destinatários diversos, em folhas de diversas procedências. E aí fala, os envelopes todos foram fechados, rasgados na borda, como se tivessem sido abertos por seus destinatários, mas não há sinais de postagem. Então seria interessante, ao ler cada uma dessas partes, você fixar onde que essa parte está. E você vai construindo o livro à medida que você lê. Aqui, por exemplo, uma outra carta para um tal de Max. É um manuscrito no verso de uma folha A4, cópia Xerox, de um mapa do cemitério de Saint-Michel,
fornecido pela Prefeitura de Veneza. Então aqui onde que ele escreveu, né, onde que o Theo escreveu esse texto. Mais adiante, nós temos Diários de Paris. É um caderno Moleskine, capa dura preta, fala dos centímetros do caderno. É 192 páginas, sem pauta escrita, em diversas direções, em tinta azul. Então é interessante isso. Depois fala de caderninhos, folhas soltas. Muito legal essa parte. O livro vai se construindo diante de nós, vai se formando, e ao mesmo tempo essa questão, né, do ser escritor que o persegue. Como eu falei, várias fotos. Então, um livro que me surpreendeu. E aqui no final nós temos um trecho para encerrar que chama-se Paraty. Na festa aí da Flip, a Sofia vai entregar, enfim, né, para o Henrique Villa-Matas os manuscritos do seu namorado, né, que eu acho que ele se matou. No fundo, então, esse livro, Sul de Nós Dois Morrer, celebra a riqueza da criação literária. É interessante que o autor parece que nos lança, né, todo um mundo de literatura em Paris, música. Então tem hora que eu coloquei músicas aqui que ele cita, livros que ele cita, e até o próprio Henrique Villa-Matas, né, um escritor que existe mesmo, ele vai escrever sobre Paris. Acho que Paris não acaba nunca. Aí me deu até vontade também de ir atrás desse livro. Então é interessante aqui, esse livro celebra a paixão pelos livros, ao mesmo tempo a maldição de ser um escritor, o seu legado de angústias, né, toda a dor também de transcrever, de contar histórias, né, olhando aí para a vida de outros escritores. É um pouco de nós, leitores, também. Tem aqui, olha, algumas partes que estão em escrita azul, quando ela mostra quais os túmulos que ela deve visitar lá em Montparnasse. É que ela vai no Baudelaire, no Cortázar, Soutine, Angular, Ionesco, Man Ray. São vários, né? O Simone de Beauvoir, Beckett, Sartre. São os túmulos que ela visita em Montparnasse. Então, assim, eu gostaria de destacar algumas frases que falam da importância da escrita. Ele está escrevendo com um tal de Max. Caro Max, é que eles, os escritores, depois de mortos, continuam falando conosco. Prosseguem a conversa que se estabeleceu na primeira vez que os lemos. Isso é tão legal, né? Você lê um escritor, é como se você começasse uma conversa, né? Toda vez que você retoma um livro, você retoma aquela conversa, você retoma aquela amizade, né? Visitar tolamente estes túmulos de escritores, mesmo que para deixar um bilhete insano, é negar o fim. Não a morte, mas o fim. Pois a vida continua na palavra. Achei bonito isso. Aqui nós temos, então, mais à frente, 10 páginas de um bloco de folhas amarelas escritas, cheias de anotações nas margens, em que ele vai falar da questão do escrever e do escrever-se. Então ele diz: aprender a escrever é aprender a armar seu texto, a objetivá-lo e assim pô-lo de prontidão, para reagir à escrita dos outros, às versões e aos fatos. Então você arma o seu texto quando você está escrevendo, né? Para você também aprender a reagir à escrita que os outros fizeram antes de você. A escrita, para mim, é quase sempre literatura. O Mal de Montano, que acho que é um livro do Henrique Villa-Matas, é aquele que acomete todos que só conseguem ver a realidade através da literatura, que muitas vezes podem ser confundidos pura e simplesmente com sujeitos pedantes. Montano acho que é um personagem ou um livro do Henrique Villa-Matas. Então o escritor é confundido muitas vezes com alguém pedante, né?
Afinal, tudo é escrita, tudo se escreve, tudo me escreve. Essa questão de você começar a unir-se ao que você escreve, né? A unir-se à escrita. E principalmente ao que você lê. Essa necessidade que nós temos, né, de nos unir a algum escritor, de viver profundamente essa experiência transcendental da leitura e da escrita, né, para quem escreve. A serventia do escritor é esta: fornecer frases e imagens para que usemos, quase sempre contra as intenções que as levaram ao papel. Por isso, jamais tenho a consciência pesada de me apropriar de restos de almas e musas extraviadas. Ele pega de alguns escritores, ele fala muito aqui também do Walter Benjamin, filósofo, né, interessante, me instigou para a leitura do Walter Benjamin. Pago por elas o que valem, pouquíssimo em comparação a certos gostos acres e as carnes, muito quando levo em conta seu efeito prolongado, que pode impregnar rompimentos, aproximações, conquistas baratas ou amores de sempre. A cada livro assinado ou sublinhado que comprava, Boyer de rascunhos imaginava que um dia a vingança chegaria, né, contra os outros escritores, que meus descendentes, bons filhos, mal voltariam do enterro ou cremação e já anunciariam nos classificados. Ele está falando aqui, depois que ele morresse, né, o que aconteceria com os seus escritos, né, o que os seus filhos fariam com os seus escritos. Então, um livro que me surpreendeu muito, estava aqui na estante há tempos, e eu gostei demais de ter lido. Eu gostei, assim, muito de garimpar aqui na estante um livro que já estava há muito tempo, e descobrir algo tão precioso, tão bonito. Então é isso. Se um de nós dois morrer, do Paulo Roberto Pires. Um abraço, até mais.